Voltamos, desculpa pessoal, tivemos alguns probleminhas técnicos, tá? Mas acho que agora vai, tá? Então, boa noite para todo mundo, tá? Nós estamos hoje, o tema da nossa live de hoje é nutrição afetiva. Nós estamos aqui com a Ana Lúcia, tá? Mas antes da gente retomar, eu quero convidar o pessoal que está no Instagram, tá? Para poder vir para o YouTube, tá? Porque fica melhor, tá? Então o áudio fica um pouco melhor lá no YouTube. Mas se vocês quiserem continuar aí, pode ficar sem problema nenhum, tá? No YouTube é Edir Justiniana Terapeuta, tá bom? E vamos retomar, eu havia perguntado para Ana Lúcia por que ela foi para a nutrição, né? Por que ela escolheu a nutrição? Ok. Bom, primeiro só quero agradecer pelo convite, tá ok? Bom, quando criança eu sempre fui mais alta que as crianças, mas eu não era gorda, então não tinha problema, né? Só que aí depois na adolescência eu comecei a engordar demais, né? E assim, aí eu comecei a fazer as loucuras que a gente faz para emagrecer. E cheguei também ao ponto de ir até um médico que mesmo na adolescência teve a capacidade de me passar medicações fortíssimas, medicações psiquiátricas mesmo, para que eu emagrecesse. E essas medicações me causaram problemas sérios, sequelas sérias, tanto neurológicas como nos meus órgãos, né, como no meu corpo. E aí, mesmo com a medicação, quando parava, o que acontecia? Voltava a engordar muito mais. Acaba acontecendo o efeito sanfona, né? Nossa, esse sanfona aí eu conheci muito, né? Desde lá do início lá da pré-adolescência. Então, o que aconteceu? Eu sempre emagrecia e eu engordava. Eu sempre emagrecia e eu engordava. E cada vez que eu engordava mais do que o peso anterior. Eu ficava mais, né? Uhum. E, além disso, ficava mais difícil de emagrecer. E aí, eu sofri bullying. E muito. Não foi pouco, não. Porque eu, além de muito alta, além de ser alta, eu ainda era larga. Né? Então, assim, o meu feminino nesse período aí da adolescência, ele foi, assim, muito massacrado, foi muito difícil para mim. Então, assim, com toda essa gordura, com essa altura, eu não encontrava roupa nas lojas, né? Que é uma coisinha bem simples, né, para uma mulher. Você chegar numa loja e simplesmente pegar uma roupa e usar, e eu não tinha. E olha que antigamente a gente não tinha essa numeração que a gente tem hoje, né? Porque hoje os números grandes são pequenos. Antigamente não, a gente tinha uma numeração maior, depois teve uma mudança aí, que mas como se diz, o 40 passou a ser o 38, o antigo 38. Só que assim, no meu caso, eu tinha aquela gordura androide, né? Aquela gordura superior, que era ainda pior, porque ainda fazia com que eu ficasse mais masculina, né? Ficava uma coisa muito feia. E não tem roupa assim para mulher. A roupa das mulheres, geralmente, mesmo que sejam números grandes, elas são menores em cima. Uhum. E são geralmente porque as brasileiras são maiores embaixo. Isso. A maioria, né? Quadril então, mais largo. Exatamente. Então, o que eu fazia? Eu ia numa loja masculina e eu comprava calça. Porque uma calça masculina, porque eu não tinha orientação nenhuma. E o que acontecia? A minha situação piorava. Porque o corte de uma calça masculina não é feita para mulher, né? Totalmente diferente, então deixava ainda o meu corpo mais feio. E aí eu brigava mais ainda com essa questão de engordar e emagrecer. E aí, além dos remédios, né? Eu também estive no Vigilante do Peso, eu acho que, não sei se você conhece, né? Que era um grupo muito antigo, e eles trabalhavam, né? Na verdade, era com calorias, mas aí tinha uma outra forma. E depois passou a ser dos pontos. Você comia a quantidade e tal. E aí, ali, engraçado, que na primeira semana eu emagreci 4 quilos. Aí eu me empolguei, né? Só que aí eu fui emagrecendo, mas aí fui diminuindo, emagrecimento, diminuindo, até que chegou um ponto que eu parei. E aí, cadê? Quem podia me ajudar ali? Ninguém. Então, pronto. Voltei de novo a fazer aquelas dietas malucas que, na época que eu era gorda, não tinha internet como tem hoje, que você vai lá e vê alguém falando e tal. Mas tinha as revistinhas, as famosas revistinhas, tinha as famosas dieta da lua, dieta da sopa, dieta do ovo, dieta do limão. Tudo que era tipo de dieta eu fazia. Inclusive para academia também e malhar feito uma louca, ou então andar 10 quilômetros e depois ter que pegar um carro para voltar para casa porque eu não conseguia nem caminhar. Né? Porque eu já tinha problemas articulares, né? Mas aí eu queria emagrecer. Então, o que eu fazia? Pode falar. Não. Esses problemas articulares já eram em função do excesso de peso? Na verdade, eles foram agravados. Agravados. Né? Eles foram agravados pelo excesso de peso.
Bom, aí... Ana, só um minutinho. Gente, eu vou apresentar a Ana novamente, tá? Porque quando eu falei foi antes, quando a gente teve a queda aí da live, tá? Mas antes disso eu vou pedir para vocês que estão aí, tá? Para poder dar aquela curtida. Quem ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? E se você está gostando do conteúdo, né, porque é sempre bom a gente aprender, a gente falar sobre nutrição e a gente está aqui com uma pessoa que é super especialista, né, porque a Ana, ela é pós-graduada em neuropsicopedagogia, em psicanálise clínica, tá? Foi por isso que eu a chamei, porque assim, além de entender da parte nutricional, ela ainda entende da parte emocional. Ela é pós-graduada em nutrição clínica avançada, em saúde integral, é terapeuta floral, tá? E tem aí a experiência, né, de ter passado por uma cirurgia bariátrica. Então, a Ana realmente é a pessoa, porque ela entende do emocional, ela já esteve do lado do cliente, né? Total. E agora ela tá desse lado aí de quem tá orientando, né? Ana, você me falou já que usou medicação e enfim, né? Eu gostaria que você me falasse um pouquinho mais, começasse a falar pra gente assim, dessa diferença entre alimentar e comer. Existe alguma diferença? Sim, mas antes eu gostaria só de terminar ainda a minha história, ainda que eu te falei era curtinha, né? Mas eu tô até resumindo, porque em outro momento a gente pode falar mais algumas coisinhas. É assim, naquela época eu não sabia, né, o que estava acontecendo, mas pelos problemas que eu estava passando, eu estava com 2 vícios. E meus 2 vícios eram estudar e comer. E isso hoje eu sei, né? Naquela época eu não sabia. Então por isso que eu vivia nesse efeito sanfona, indo, voltando e sofrendo e sem conseguir. Só que aí quando eu não estava conseguindo mais, que eu já estava cansada de tanto fazer, de tanto engordar, eu cheguei a quase 130 quilos. É algo muito, né? Muito, apesar de eu ser alta, mas era uma coisa muito forte, muito ruim para mim, né? E aí eu fui para a cirurgia bariátrica, porque eu achei que ali ia ser para sempre, que ali era o ponto final daquela questão da obesidade, porque eu cheguei na obesidade mórbida, voltando e sofrendo. Tem quanto tempo que você fez a cirurgia bariátrica? Eu fiz em 2000, acho que foi 2003, tem mais de 20 anos, mais né? Mais de 20 anos. E nesse período que você fez, porque assim, hoje em dia a gente já tem um grupo maior de pessoas que pode fazer a cirurgia bariátrica. Na época que você fez, realmente só quem podia fazer a cirurgia era quem tinha um quadro de obesidade avançado. Mórbida, que chamava, né? Mórbida, porque realmente você ia morrer se você ficasse daquele jeito, né? Porque ela também era associada a várias outras doenças. Sim, né? Porque normalmente, assim, gente, nós não estamos falando aqui, nós não estamos combatendo com nenhum tipo de bullying as pessoas que são gordinhas. De forma nenhuma, tá? O que a gente está falando aqui é da obesidade, que ela vem trazendo complicações para o nosso organismo, tá? Então a gente tem problemas com hipertensão, problemas de diabetes, problemas de cardíacos, problemas articulares. A gente tem uma série de problemas que são desencadeados a partir da obesidade, que é uma inflamação no corpo. Isso, né? Ela, além de desencadear, ela reforça, né? Ela aumenta aquilo ali, ela piora aquela situação, né? Então, o que aconteceu? Aí eu fiz a cirurgia bariátrica, emagreci mais de 50 quilos. É claro que eu não fiquei assim tão magra, porque eu tenho uma estrutura grande, né? Mas eu emagreci bastante mesmo, muito. E aí eu fiquei maravilhosa, né? Fiquei louca, completamente louca. E aí, o que eu fazia? Eu comprava roupa doidada. E aí eu chegava nas lojas, quando eu não tinha mais dinheiro para comprar, eu ia nas lojas de departamento, eu entrava no provador, levava a minha cestinha lotada o tanto que eles permitiam, né? E eu experimentava tudo. E eu olhava no espelho, e aquilo para mim era maravilhoso. E aí depois eu ia lá, entregava a cestinha e ia embora. Feliz da vida, porque agora eu fazia parte de um grupo das pessoas normais. Que eu não era normal. Gente, olha que interessante isso, né? Porque, assim, às vezes a gente não tem essa compreensão de como a outra pessoa está se sentindo, né? Essa questão da autoestima, e às vezes nem quem está passando por isso tem essa compreensão, né? O fato de você conseguir comprar uma roupa, de você experimentar, porque às vezes, como eu falei, com essa mudança que a gente teve aí na numeração, que acho que ficou mais um padrão americano, às vezes você chega numa loja de pessoas que não são gordas, porque as mulheres brasileiras têm um quadril mais largo, então assim, às vezes você vai experimentar uma roupa e você não consegue
achar, né? E isso vai causando frustração. E olha como é bom você... Não, eu me sentia maravilhosa. E aí, voltando lá no bullying, né? Eu ouvi coisas horríveis quando eu era gorda. Horríveis, horríveis. E eu ouvi dos parentes, eu ouvi de conhecidos, eu ouvi de desconhecidos, né? Então, assim, foram coisas que doeram demais. E acabou que eu me revoltei tanto com isso, que eu passei a ser grosseira com as pessoas, e quando elas falavam que eu precisava emagrecer, eu falei, quando eu quiser eu emagreço. Era isso tudo. Mas eu queria emagrecer por dentro. Mas me irritava aquela cobrança, né? E elas não me cobravam porque eu estava gorda e talvez fosse dar problema na minha saúde. Elas cobravam porque era aparência. Elas queriam que eu fosse magra. E eles chegaram até me perguntar, por que você não emagrece? Que pergunta ótima, né? É interessante, né? Porque as pessoas acreditam que, assim, a questão da obesidade é só uma questão de força de vontade. Mas a gente tem todo um efeito, tem toda uma questão emocional que está naquilo ali e que acaba sendo reforçada. Porque quando a pessoa se frustra, às vezes ela come mais, né? E aí come e se sente culpada. E aí na culpa ela vai e acaba comendo novamente. E acaba assumindo esse padrão que você tinha, né? De falar, não, eu tô assim, é meio que assim, eu sou assim porque eu quero, porque eu gosto. Sendo que não era. Internamente, né? A autoestima estava lá embaixo, mas não conseguia fazer essa mudança e também não conseguiu encontrar um profissional. Você chegou a procurar um nutricionista nesse período? Sim, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Essa questão que você falou aí da pessoa ter emocional, né? Para a maioria das pessoas, o gordo, ele só é gordo porque ele come. É desleixado. É desleixado, é preguiçoso, é sem vergonha, né? Mas quantos magros aí você vê magro comendo 2 sanduíches, uma pizza inteira, e ele não engorda. Então não é só a aí esse é magro de ruim. Exatamente, a história do magro de ruim. Eu não sei se é o seu caso. Já é outro tipo de bullying, né? Que as pessoas fazem, né? Exatamente. Com a pessoa que é magra. Pois é, aí voltando, né? Eu fiz a cirurgia bariátrica e, como era muito tempo atrás, foi aquela cirurgia totalmente aberta, não tem uns 3 furinhos, né? Então marcou meu corpo também, né? Mas eu preferia fazer aquilo e emagrecer, porque eu achava que eu não tinha mais jeito. Eu já tinha tentado tudo. Só que o que eu não percebia é que eu tinha tentado tudo fora de mim. Eu estava olhando sempre para fora, né? Mas tá bom. Fiz a cirurgia bariátrica, emagreci mais de 50 quilos, fiquei maravilhosa, ficou uma coisa doida, né? Só que aí, aquelas dores que eu sentia, elas se intensificaram. E eu tive que tomar corticoide mais de 2 anos. E as pessoas acham que o corticoide só incha, e ele não só incha. Ele tem a questão da retenção de líquido, mas ele engorda sim, porque ele altera o apetite. Você passa a comer mais mesmo quando você toma muito tempo. Quem precisa, não é que não vai tomar, gente. Isso aí tem que ser realmente um acompanhamento médico, você toma ali por um período curto e tá tranquilo, você resolve o problema. Mas no meu caso, as dores eram tão intensas que eu tomava muito corticoide, muito. E aí eu tomei mais de 2 anos. E aí eu voltei a engordar 30 e poucos quilos. E aí meu sonho foi por água abaixo e novamente eu falei, gente, se a bariátrica, nem a bariátrica resolveu, o que é que vai resolver agora? Aí o que eu falei? Bom, a questão, aí eu pensava com as outras pessoas, a questão é a alimentação. Bom, a questão é o alimento, é a comida, né? Que aí você falou a relação, a diferença entre comida e alimentação, né? Comida é qualquer coisa que você come, que você coloca para dentro do seu corpo, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente come carne, né? Nem todo mundo, né? Nem todo mundo. Mas algumas pessoas comem carne de vaca, carne de porco. Na Índia ninguém faz isso, lá não é comida. Isso. Na Coreia a pessoa come cachorro, nós não aqui comemos cachorro. É o nosso melhor amigo. Então comida é outra coisa, né? Agora, alimento não. Alimento é aquele que você coloca dentro do seu corpo e que vai de alguma forma te fazer bem, que vai reconstruir as suas células, que vai te melhorar, que vai te fazer alguma coisa. Vai te nutrir. Pronto. Mas aí eu também não tinha dessa ideia, mas o que eu tinha ideia? De que eu era gorda porque eu comia muito, que estava alguma coisa errada em relação à comida. Então eu falei, vou fazer nutrição, eu vou entender essa questão dos alimentos. Novamente eu estava procurando fora de mim a resposta, mas foi um caminho, foi um passo interessante, né? E aí eu comecei a fazer a nutrição. No primeiro, acho que foi no segundo semestre, tinha uma disciplina maravilhosa, que era, deixa eu até só dar uma colinha aqui, pode perguntar. Tá, enquanto você olha aí, eu queria só lembrar uma coisa, porque assim, a Ana trouxe uma questão muito importante, que ela estava falando que estava procurando soluções fora,
né? E quando a gente não resolve o emocional, não importa se você faz cirurgia bariátrica ou o que for, porque é muito comum, a gente já viu vários casos de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e voltou a engordar tudo novamente. E mais no prazo aí de 2 anos. Por quê? Porque você não resolveu o emocional. Né? Então, assim, tem um agravamento nisso aí, porque você passa, as questões emocionais, elas vão para outros cantos. Então, dependendo daquilo que for, pode gerar outro tipo de doença, porque aqui a obesidade também a nível emocional, ela é uma forma de proteção de uma série de coisas. Compensação, né? Tem uma questão de compensação, tem uma questão de proteção, né? Então, não sei... Não vamos trazer mais coisas aqui da sua história, mas tem pessoas que, dependendo do que sofreu lá na infância, às vezes tem essa forma mais não tão feminina, né? Assim, que você falou que a sua gordura era uma gordura andrógena, que você se vestia com roupas masculinas. Então, assim, isso tá trazendo um emocional ali que não se conecta com o feminino, né? E isso pode ter causado por uma série de outras coisas, né? Mas você ia falando da matéria que te despertou. Sim, mas aí só voltando aí, geralmente até o 5º ano, depois da cirurgia bariátrica, as pessoas voltam a engordar. Geralmente, né? Agora, essa questão que você falou da compulsão, quem faz a bariátrica tem a compulsão por comida. Ela enche o estômago, ela precisa se encher, tem um vazio que ali que ela precisa completar, né? E quando ela não pode fazer aquilo, ela troca essa compulsão por outra coisa. Então, se a maioria dos bariátricos, eles se tornam alcoólatras, né? Que é complicado. Outros, eles vão para a compulsão, para as compras. E isso aconteceu comigo. Eu detonei meu cartão, cheguei a mexer com a agiota e tudo, porque eu passei a comprar muito, porque eu não podia comer muito, né? Aí deixa eu te perguntar, essas compras ficaram só a nível de roupa, de cuidando do lado feminino, ou essas compras era para todas as áreas? Qualquer coisa. Eu vi alguma coisa interessante, aí eu achava que eu ia fazer um projeto. Dentro da minha cabeça eu ia fazer um projeto com aquilo ali, aí eu comprava. E eu não tinha mais condição de comprar, né? Mas eu continuava comprando. Aí quando eu não podia mais comprar roupa, que eu detonei os cartões e tudo, aí eu ia só experimentar na loja e deixava lá, né? Então, assim, tem a compulsão também, que alguns bariátricos vão para o sexo. Então, vai para sexo, vai para comida, vai para drogas, lícitas, ilícitas, né? Então, tem uma troca. E por que acontece isso? Porque a cabeça não foi trabalhada, o emocional não foi trabalhado. É a substituição do prazer, né? Porque, assim, o comer, ele traz um prazer pra gente. A nossa relação de nutrição, ela começa lá com a mãe. O bebê com a mãe ali, é muito interessante quando a gente vê um bebê sendo amamentado, não importa se no seio ou se com uma mamadeira, enfim, quando a mãe ou a pessoa que está ali tá alimentando essa criança, ela para poder brincar, às vezes ela faz carinho na mãe, a mãe devolve aquele carinho, então assim, existe toda uma relação afetiva que é feita nesse momento. Então, assim, a criança está sendo nutrida no corpo físico e no corpo emocional, né? E aí então isso é muito prazeroso. E aí quando você não consegue colocar mais a comida para dentro, porque o estômago tá pequeno, você vai buscar esse prazer, essa compensação em várias outras coisas, que é o sexo, o álcool, a compra. Tem gente que até por atividade física, né? Porque sim, também promove a questão da endorfina, a dopamina. Você falou aí na questão da mãe, da nutrição. A mãe devolver isso, ela não tem que devolver às vezes. No momento que ela está amamentando o filho, seja com uma madeira, ou alimentando com a comida mesmo, ou com o peito, ela tem que dar atenção naquele momento para o filho e para ela. Então, quando o filho olha para ela tem que olhar nos olhos dele. E dizer para ele, eu estou te nutrindo, eu te amo, entendeu? Isso é maravilhoso. E é uma fala que, assim, é uma fala de corpo, né, gente? Não precisa ter a fala verbal, é aquele olhar que nutre, né? Porque às vezes fala, que hoje em dia a gente vê muito nessa correria, nessa dinâmica toda. Eu lembro de ter visto uma repórter comentando que ela estava em trabalho de parto, entrando na sala de parto e ela falando para o obstetra, espera aí um pouquinho porque eu tenho que terminar essa reportagem. Então, assim, imagine se
era um parto normal. Ela estava em trabalho de parto, não era porque era uma cesárea programada e que podia esperar. Não, a criança estava ali e o marido tomou o laptop da mão dela porque ela já estava no processo de expulsão da criança, né? Então, assim, se ela não consegue, nesse momento que a criança está nascendo, ela não consegue parar para poder receber aquela criança, imagine como que é essa nutrição no momento da alimentação. Às vezes até tem o eu te amo, mas é algo que é verbal, sem nenhum contato de olhar, né? Porque às vezes a gente sabe que o outro nos ama só de olhar, só no gesto. E sabe mais, né? Porque só palavras ao vento. Exatamente. Não importa, né? Você falou a questão aí de olhar para a mãe, né? Hoje o problema maior não é só olhar, a mãe olha o celular enquanto está amamentando. Daqui a pouco o bebê está olhando o celular também enquanto ele chupa o peito, né? Mas vamos lá. Então, voltando aí. Aí quando eu comecei a fazer nutrição, eu teve a primeira disciplina que eu achei maravilhosa, que foi História da Antropologia e da Nutrição. Porque ela não falava de nutrientes, ela falava da relação da comida com as pessoas, do social, do amor, de você, da comida afetiva. Né? Da comida ali, da sua cultura, da sua família. Então aquilo ali me encantou, eu achei maravilhoso. Falei, pronto, acertei. Aí eu falei, acertei, né? É isso que eu quero, porque era isso que eu queria mesmo, era saber essa comida emocional, essa comida que alimenta, essa coisa diferente. Tudo bem. Aí foi seguindo os semestres e aí só tinha fisiologia, só tinha nutrientes, macro, e aí eu fui me desmotivando. Eu falei, gente, não é isso que eu quero. Aí, graças a Deus, eu acho mais ou menos no quarto ou no quinto semestre, aí apareceram, né, algumas disciplinas que me ajudaram muito, que era deixa eu só fazer a colinha aqui que eu não lembro o nome de todas, né? Sem problema. A nutrição humana, que eu achei maravilhoso, porque aí fala, essa questão do humano não é só realmente do humano, mas daquele humano do emocional. Humano de como que essa comida chega. Ser humano mesmo, né? Isso. E a psicologia aplicada à saúde e nutrição funcional. Nossa! Aí ali eu falei, pronto, é isso que eu quero. E aí por isso que eu fui fazer essas pós-graduações, eu fui me especializar, porque na verdade tudo isso aqui eu fiz para cuidar de mim. Porque eu não tive ninguém que cuidou de mim naquela época, né? Até os médicos, eles não cuidaram de mim, pelo contrário, eles me deram medicações que me fizeram mal. Porque a ideia deles era o quê? Só emagrecer. Aí você até me perguntou se eu fui nutricionista. Durante o curso, aí eu fui em alguns nutricionistas, em alguns nutrólogos, para ver como é que era a abordagem deles. E a maioria era assim, conversava contigo, mal te olhava, já tinha uma dieta pronta, eles marcavam um X e te entregavam. Entendeu? E o nutrólogo, principalmente, como o nutrólogo é médico, a questão dele mais é resolver ali o problema. E, se possível, remédio mesmo. Porque ele pode passar, né? O nutricionista não passa medicação. A nossa medicação é igual o Hipócrates, né? A nossa medicação é o remédio. O nosso remédio é o alimento, o nosso alimento é o nosso remédio. E o médico não, o médico ele passa. Então, o nutrólogo gosta disso. Então, eu fui, e inclusive a nutróloga passou para mim a mesma dieta que passou para uma moça de 20 anos. Como é que você passa uma dieta para uma pessoa, uma mulher já está mais velha, que está na menopausa, ou que está passando não sei o quê, para uma que está ali jovem, cheia de hormônio, está ainda naquela fase? Não é a mesma coisa. Então, por isso a dieta ela tem que ser individualizada, ela tem que ser personalizada, é só para você. Aí eu gostaria até que você falasse a questão que você também fez a visita nutricionista, né? Sim, eu comentei com você porque eu sou vegetariana, né, há muitos anos, e uma vez preocupada, fui a nutricionista, né, para olhar, enfim, né, para não ter problema com ferro, essa coisa toda, porque todo mundo fala que você não come carne, você vai ter deficiência de ferro, que não sei o que, você vai morrer, você vai ter que voltar a comer carne. E aí eu fui a nutricionista, cheguei lá, foi uma nutricionista muito bem recomendada, cheguei lá, ela me atendeu, fez aquela avaliação e conversamos ali, ela falou assim, olha, você vai voltar na próxima semana, porque eu não entrego a dieta hoje e eu também não mando por e-mail a dieta. Eu gosto de orientar. Gente, eu saí de lá encantada, porque eu falei assim, nossa, essa mulher é maravilhosa, né? Aí quando eu chego na outra semana, ela vem e me entregou lá a dieta. A dieta tinha peito de frango, a dieta tinha carne de porco, tinha várias carnes, né? Tinha até embutidos, que normalmente, né, não é algo que um nutricionista recomenda, né? Mas tinha até embutidos. E aí, quando ela foi falando lá, eu falei, doutor, peraí, deve ter algum engano, porque eu não como carne.
Aí ela, é mesmo, você falou, eu esqueci. Espera aí, deixa eu ajustar aqui. Aí foi lá, pegou o papel que ela tinha imprimido, cortou aqui a carne, né? Aonde tinha, nos locais onde tinha carne, o embutido lá, e cortou e me entregou. Aí eu fiquei assim, olhando para ela, passada, eu falei assim, e aí, doutora? Ela, não, o que você costuma comer para substituir a carne? Eu falei, eu como proteína de soja, eu como comer. Não, então pode comer isso aí, você acrescenta um tofu também. Me entregou a dieta e eu saí. Eu saí de lá com a sensação assim de ter sido lesada, tá? Por quê? Porque não adiantou nada, foi todo um marketing que ela fez, mas assim, em que momento que ela me ouviu, em que momento que ela me acolheu, me orientou realmente dentro das minhas necessidades. Então, eu falo que assim, tem algumas profissões, né, que as pessoas acham que... as pessoas brincam, né? Terapeuta é uma delas, as pessoas acham que qualquer um pode dar conselho, né? E terapeuta não é bem isso, tá, gente? A gente não dá não é uma questão de dar conselhos, né? E a mesma coisa é o nutricionista, porque a gente encontra qualquer dieta na internet hoje em dia, né? Então, a gente pode sim ter uma relação diferente, né? E eu acho que é isso que você está propondo, né? Com a sua experiência. Total. E aí, você me falou, vem um caso. Quando eu fiz o estágio, no momento do estágio, eu cheguei lá para uma senhora e falei para ela, vamos subir lá, vamos conversar. Eu sou da equipe de nutrição, né? Eu sou da equipe de nutrição, vamos lá para a gente conversar, bater um papo e tal. E ela me olhou com ódio, ela me olhou com raiva, e ela falou assim, eu não gosto de nutricionista. Aí eu falei, por que a senhora não gosta de nutricionista? Ela falou, aí falou o nome do hospital, né, o local, e disse que ela tinha ido ao nutricionista e que a nutricionista tinha tirado dela o arroz, a farinha e a pimenta, que eram as coisas que ela mais gostava. Aí eu falei, não vou tirar nada da senhora não, a gente só vai conversar. Aí ela subiu, a gente começou a conversar, e aí ela começou a fazer, né, no acompanhamento e tal. E aí o que a gente descobriu? Na infância dela, adolescência, por assim, eles eram muito pobres, eles tinham uma limitação financeira muito grande. Então, o que eles comiam? Arroz e farinha. E a mãe fazia os bolinhos, apertava arroz e farinha e dava para eles, na boca deles. Era um momento ali de alegria para eles, né? De família ali, de confraternização. E eles tinham um pé de pimenta no quintal. E a mãe pegava a pimenta e também lá misturava e eles comiam. Então, assim, e a mãe faleceu. Então, como é que eu vou tirar essa mãe da vida dessa mulher? Exatamente. Eu não estou tirando o arroz e a farinha e a pimenta. Você está tirando a mãe. Eu estou tirando a mãe. É isso que a gente fala, gente, dessa questão afetiva, porque, assim, cada alimento, nós temos comidas que, assim, são as nossas memórias. A gente lembra daquilo, esse bolinho com farinha e pimenta... sei lá, qualquer pessoa no mundo pode fazer, ela mesma pode fazer, mas não ia ter o mesmo gosto do bolinho da mãe. Por quê? Porque era o afeto, o carinho que a mãe estava colocando ali, né? Então a gente precisa entender isso. O Severino, ele está pedindo para a gente falar um pouquinho sobre nutrição para bariátricos, tá? Mas olha só, Severino, só já colocando aqui, né? Eu acho que assim, a nutrição para bariátricos entra aquilo que você falou um pouco agora, né? Que tem toda uma questão de você ver a idade da pessoa, a constituição física da pessoa, né? Mas enfim, eu vou deixar você responder isso aí. Sim, quando eu fiz a bariátrica, era bem radical, né? Eu fiquei 3 dias e meio à base de soro. Eu não tomava nem água. Então hoje já mudou muita coisa. Hoje algumas pessoas já até no início, no primeiro dia já experimentam alguma coisa, um líquido, claro, né? E depois eu comecei a tomar líquido, só água de coco, coada, porque não podia ter nada, né? Inclusive ali no 3º dia eu tomei um pouquinho de água na frente do médico, que era para ele ver se não ia sair, se não ia ter nenhum problema, exatamente, se não ia ter algum problema, porque já aconteceu, né? Já aconteceu isso e é muito sério, né? Então assim, agora não, agora já está bem diferente, a gente já está melhor, mas tem que ser individual. Então, por exemplo, eu teria que saber com o Severino como é que ele está, se ele voltou a engordar, né? Se ele já está em que fase que ele está, porque aí tem vários casos. Eu tive um caso de uma paciente que ela não está emagrecendo, mesmo sendo bariátrica, mesmo não comendo. E mesmo fazendo uma alimentação com uma restrição de carboidrato. Aí tem o detalhe. Ela dizia que sim, né? E às vezes não, às vezes eles tomam muito líquido.
Pode falar. Ah, tá. Se eles, às vezes eles estão muito líquido açucarado, porque porque o líquido vai, né? O estômago segura, aguenta mais o líquido mais do que o sólido. Então tem gente, por exemplo, tem bariátrico, infelizmente, que ele acaba tomando leite condensado. Aí tem o dumping, que aí só sabe o que é o dumping, quem é bariátrico. Porque o dumping é assim, você começa a tremer, você começa a suar, e dependendo, você pode desmaiar em qualquer lugar. Então você tem que ter muito cuidado. E teve assim um caso lá, que era um rapaz que tinha andando com caldo de feijão. Então, você entendeu como é tão difícil eu saber o que a pessoa vai comer, porque eu tenho que saber o que faz mal para ela e o que faz bem para ela. E também essa questão afetiva, né? Muito. Porque não adianta a gente falar para qualquer pessoa, você não pode comer isso, sendo que a pessoa gosta daquilo ali, né? Então, acho que nessa questão, me corrija se eu estiver errada, nessa questão alimentar, a gente tem que ir para bom senso, digamos assim. Né, de escolher aquela coisa, né? Consciência. Porque mesmo se você tendo bom senso, você sabe que aquele ali não faz bem para você. Né? Você sabe que aquilo ali não até existia, né, a ideia da comida lixo. Né? Do dia do lixo. O dia do lixo. Mas aí você come lixo? Você não come lixo. Você não é uma lata de lixo, né? Você come um alimento que não é o melhor, que não é o mais apropriado, mas você não está comendo lixo. Né? Então, assim, se você tiver consciência, você vai saber que aquele alimento não é bom e talvez você está naquele momento, por algum motivo, você quer comer ali um pouco, mas você não vai exagerar. Você vai comer um pouco e você depois vai comer uma coisa melhor. Né? Ou seja, a sua dieta vai ser uma dieta melhor, vai ser uma coisa normal. E de vez em quando você escorregar, você não vai morrer por isso, você não vai acabar o mundo e você não é um fracassado. Você vai voltar e vai recomeçar e vai tentar de novo e vai caminhar. E essa questão do dia do lixo, porque assim, tem muitos nutricionistas que trabalham com essa visão do dia do lixo, né? Essa questão do dia do lixo é bem interessante porque assim, onde é que a gente deposita o lixo? A gente deposita o lixo dentro de uma lixeira. Então, a partir do momento que o nutricionista fala para mim que eu posso ter um dia do lixo, eu tô colocando no meu inconsciente, no meu emocional, de que, sabe, eu não presto, porque eu tô colocando coisas que não vale a pena. E aí a gente vai, a partir do momento que, teve naquele dia ali, eu posso comer um monte de coisas que eu sei que não são saudáveis, eu vou comer muito, vou extrapolar, enfiar o pé na jaca, como o povo diz, mas aí já fica naquela sensação, já que, né? E aí a gente acaba comendo mais, a gente acaba fazendo 2 dias de lixo, e daí a pouco a gente saiu completamente daquela estrutura alimentar da qual a gente havia se proposto, né? De trazer essa questão da limpeza, né, pra gente. Então, assim, por isso que eu acho que é tão importante a gente ter uma prática, até uma mudança, trazendo essa consciência. Eu gosto lá do meu bolinho, do meu arroz com farinha e pimenta. Tá, maravilha, isso lembra a minha mãe, mas eu vou comer de vez em quando. Eu não preciso comer 10 bolinhos, eu posso comer um bolinho, né? Então, seria a gente trazer também essa questão de qualidade, de quantidade. E quando você trabalhar a consciência, você trabalhar seu emocional, talvez você não queira mais comer o arroz com a farinha e pimenta, porque a sua mãe não está ali, a sua mãe está dentro de você. Né? Então, aí você já vai mudar algumas coisas, né? Você estava falando aí me lembrou a questão da gordura, porque depois que eu fiz a bariátrica, como eu fiquei muito magra, muitas pessoas nem me conheceram. Elas me conheciam às vezes pela voz, até pelo meu perfume, mas não pelo meu físico. E eu cheguei até na festa e uma menina falou assim, eu estava doida te esperando, eu queria te ver para saber a situação, né, como é que você estava. E aí eu me senti maravilhosa. Quando eu engordei, aquilo foi tão decepcionante para mim, eu me senti tão fracassada, que eu me afastei das pessoas. Porque eu não queria que elas me vissem novamente gorda. Eu era fracassada. E aí o que aconteceu? Uma vez uma amiga me chamou para ir na casa dela, e aí eu comecei a conversar e do nada eu falei, pera, mas eu engordei. Eu estava pedindo perdão para ela por eu ter engordado. Eu já estava preparando ela para me ver gorda. Você entendeu? Eu estava sentindo tão envergonhada porque eu achei que ela fosse me criticar. Novamente aquilo que você falou, né? É essa coisa que vem para fora, né? Preocupado com o que o outro vai falar, como que o outro... eu tô pedindo desculpa aqui porque eu engordei. Isso. Não, e tem aquela coisa, né, que a gente já falou da questão da constituição física e como você se sente bem, porque às vezes, né, nessa questão também da bariátrica, as pessoas perdem muito peso, fica muito flácido, isso, aquilo, outro, dá uma envelhecida
E às vezes as pessoas não se sentem bem assim, ganham um pouquinho de peso, fica com a pele menos flácida, e aí a pessoa vai se sentir melhor. Não é aquela coisa para poder virar o bariátrico, ele sempre emagrece mais do que o corpo dele mesmo, né? Do que a média dele mesmo. Ele emagrece bem mais. Inclusive as pessoas até falavam, pode emagrecer. Eu falei, não, vai chegar no ponto que vai estabilizar. Então o que? A gente emagrece bastante e depois a gente volta e aí dá uma estabilizada. Né? Inclusive eu tenho marca no corpo porque eu tive que retirar a pele, porque se eu emagrecer mais de 50 quilos, então com certeza eu ia ter muito excesso de pele, principalmente na parte superior. Então eu fiz braço, e aí o médico falou para mim, só que você vai ficar com marcas no corpo. Aí você escolhe, ou você fica com excesso de pele, ou você fica com cicatriz. Eu falei, tudo bem. Todos os dois são marcas, né? Então você vai só escolher aquela marca que vai te dar mais autoestima, né? Gente, eu gostaria de agradecer a quem está assistindo a nossa live. Em especial, eu gostaria de agradecer ao Haroldo Noleto, tá? Ao Severino, enfim, todas as pessoas que estão aí conosco, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Gostaria de pedir para vocês deixarem aquele joinha, tá? Deixar aquele like. Quem não tá gostando, deixa aí um dislike também, tá bom? É bom pra gente poder ir aprendendo. Não, quem não está gostando, avisa pros inimigos. Exatamente. Aí, ó, gente, convido os amigos, convido os inimigos para estarem aqui conosco. Compartilhem essa live, tá? É bom as pessoas entenderem a relação com a comida. E assim, a gente não precisa ter essa culpa, porque tudo começa, né? Tem aquela frase que diz assim, a culpa é da mãe, né? Então, assim, tudo começa, né? Infelizmente, muitas coisas que nós temos começam ainda no período da gestação, né? Mas, assim, as mães, né, aliviando aí para todas as mães, eu também sou mãe, a gente não faz isso porque nós somos más, não, é porque a gente não sabe quanta coisa a gente vai aprendendo, né, nesse aspecto aí de nutrição, de alimentação. Eu lembro que alguns anos atrás, se você comesse ovo, você não podia comer mais de 2 ovos por semana, porque aumentava o colesterol, isso e aquilo outro. Hoje em dia, a ciência já nos fala que nós podemos comer ovos todos os dias, inclusive. Tem gente que come mais de 2 por dia. Tem alguém, né? Aqui que está ali, que você agradeceu, que ele chegou a comer 6. Não pode também, não vamos exagerar. Olha o equilíbrio, né? Ele sabe do que eu estou falando. A gente tem que trazer equilíbrio na nossa alimentação. Eu queria ver com você a relação do líquido com a comida, tá? Porque tem muita gente que diz que não consegue comer sem tomar líquido, e aí independente de qual líquido seja. Assim, a nutrição, ela deixa você tomar um pouquinho. Mas o ideal é que você não tome líquido. Por quê? No momento que você toma o líquido, a sua saliva já é dissolvida. Então já diminui ali, a mastigação já atrapalha. Quando você coloca o líquido lá no seu estômago, o local onde o líquido ficou, ele não vai ter comida. Então ele ocupa um espaço que seria da comida. Então você acaba comendo menos, mas você dilata o estômago. Porque nós tínhamos até conversado isso, que o estômago lembra um balão, né? Você acaba dilatando o estômago. Então você vai sempre estar dilatando cada vez mais o seu estômago, e um tempo menor que você comeu, você já vai estar com fome, porque você não comeu a quantidade certa. Aquela quantidade, né, que você teria que comer, porque ele foi ocupado pelo lixo. Então, não é legal. Agora, a gente vê na televisão chique, né? Todo mundo comendo, tomando vinho, acompanhado de um prosecco ou um prosecco antes, ou não sei o quê. Então, assim, as pessoas colocam isso na mídia, e isso é muito bonito, muito chique você tomar, né? Tem pessoas que realmente não conseguem, elas precisam mesmo de um pouquinho de líquido. Mas se você tomar 50 ml de água, não vai causar muito problema. Mas se você não tomar nada de água, vai ser muito melhor para você. Então, não é água. Agora, líquidos açucarados, nem pensar. Líquidos gasosos, nunca. Piorou, porque ele vai realmente dilatar. Ele vai deixar você comer muito mais, mas não vai ser de forma saudável, né? Vai ser muito mais do que você pode, porque você não vai perceber. É interessante isso, porque assim, os lanches, né, dos fast foods aí da vida, normalmente é refrigerante, 500 ml, né? E aí a gente tem um alimento rico em carboidrato e gordura, né? E aí a gente já tem, porque é uma quantidade muito grande, aí a gente já tem o gás do refrigerante que já vai fazer esse boom, né, no estômago, a quantidade grande de líquido.
não sei se está relacionado, porque assim, as pessoas que comem muito rápido, porque a saliva, ela demora um tempo para poder ser formada. Então assim, quando a gente sente lá o cheiro daquela comida que tem a nossa memória de infância, aliás, quando a gente lembra da comida da memória da nossa infância, a boca já enche de água, né? A gente já saliva. Então, assim, quando você começa a comer, já tem ali, e a saliva, ela ajuda na quebra do alimento e ela ajuda a descer o bolo alimentar. Quando eu como muito rápido, o organismo tem tempo hábil para poder preparar, ter a quantidade de saliva suficiente? Não, claro, inclusive eu ia falar para você assim, a gente trabalha muito com sinais, sintomas, e você tem que saber o seu corpo, você tem que saber ali quando é que chegou a saciedade, quando você tem que parar de comer, né? E se você come sem observar, se você come olhando o celular, se você come ali fazendo qualquer outra coisa, você não vai saber nem quanto que você comeu. Até quando a gente faz lá na nutrição, a gente faz o recordatório 24 horas, recordatório às vezes de uma semana, então, e tem pessoas que falam que a gente sabe que não foi aquilo que ele comeu, né? Mas tem uns que não sabem nem quanto que eles comeram e o que eles comeram, porque eles não comeram prestando atenção na alimentação. Tem um caso que eu estava no restaurante e aí a gente acaba observando, né? A gente é nutricionista, a gente come, às vezes está ali e a gente começa a observar. E tinha um rapaz na mesa do lado que ele fazia o seguinte, ele pegava assim o garfo, colocava o garfo na boca, cheio, pegava outro, ele pegou 3 garfadas de uma vez, colocou na boca, encheu, pegou o celular e começou a digitar ali, digitando tal, e comendo. E o prato dele era muito grande. Será que ele teve noção do que ele estava comendo? Ele não teve, porque ele não estava com atenção. Então, para você ter essa atenção, você tem que comer devagar. E a gente vai até falar isso depois, né? Aqui de algumas dicas aí, de onde você mastigar. E aí a gente chega até a falar da boca mesmo, dos dentes. Seus dentes estão bem para você comer, né? Estão todos completos. Você come dos 2 lados da boca, você pega um alimento e joga de um lado porque um dente não está bom, ou porque está faltando dente. Você vai causar o quê? Né? Um esforço muito grande, vai sentir dor de cabeça, e na hora de se alimentar você também não vai se alimentar direito. Então, por isso que no caso aqui, quando a gente fala de nutrição afetiva, você não fala só de nutriente, você fala do cuidado pessoal, do cuidado físico, do cuidar de você. E aí começa a ir tudo pela mastigação, porque entra, né, vem pela boca. É interessante essa questão da mastigação, né, gente? Porque todos nós queremos manter a face aí bem bonitinha, que não sei o quê. E quando a gente mastiga dos 2 lados, a gente está estimulando essa musculatura aqui, né, para não ficar assim, que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando meio que budoguinho, né, vai caindo aqui a bochecha. Então, quando já ajuda, né? Sim. Você fazendo essa mastigação, aí de repente um lado tá aqui, parecendo que fez um liftzinho, e o outro tá todo caidão, porque a gente só mastiga de um lado. Então, é muito importante a gente trazer essa atenção plena para o momento que a gente tá comendo, né? A gente costuma trazer celebrações para comida, né? É importante você estar com um grupo de pessoas que você gosta, ter um ambiente saudável, né? Um ambiente alegre, favorável para você poder comer. Faz diferença? Total. A gente alimenta as emoções. Então, você está com alguém que você ama, comendo ali, uma coisa simples, que a mãe fez, ou que você fez, faz total diferença. Então, não é legal você estar comendo com a televisão ligada, né? Entendeu? Ou com músicas assim, aquelas músicas de batidas muito pesadas, no local muito barulhento, não é legal também. O legal é você comer num lugar tranquilo, onde, inclusive, se você puder comer com a sua família, ou com amigos, conversando, com calma, se alimentando, aí, minha filha, aí você está alimentando a alma. Que bom. Assim, a gente já está indo para o final. Eu queria que você me falasse um pouquinho da sua abordagem, tá? A pessoa chegou lá para poder ser atendida por você. Como que vai ser esse atendimento aí? Como é que é o seu atendimento? Primeiro, ele vai ser acolhido. Né? Não vai ser o seu caso aí, ele vai ser realmente acolhido. A consulta, ela não leva nem menos de 1h30, a primeira pelo menos, porque nós vamos conversar muito sobre você. Para alguns, eu já vou passar uma dieta qualitativa, não é quantitativa, porque essa a gente só passa depois, né? E assim, eu gosto muito de fazer o scanning nutricional, porque às vezes tem pessoas que estão ansiosas, elas querem emagrecer. E tem o seguinte, se você emagrece rápido, você engorda rápido também. Engorda mais. Então, a primeira coisa que eu vou trabalhar com ela é a ansiedade. Vamos ter calma? E aí, por isso, entra o floral de Bach. Porque eu vou passar aí eu vou olhar também, assim, o histórico dela, e vou aproveitar e vou passar uma forma para que ela se acalme, para que ela tenha paciência até no processo de emagrecimento.
E aí vem o segundo passo, que é o seguinte: algumas pessoas, depois de um mês, elas notam que o peso delas não modificou. Porque para elas emagrecer é na balança. E emagrecer não é isso. Emagrecer é você diminuir gordura. É tecido adiposo. Então, se você diminuir o tecido adiposo, mas aumentar a massa magra, que é o músculo, é um ganho muito grande. Mas a pessoa só olha a balança. Então, aí já vai ser um outro trabalho com ela, né? E aí eu gosto de mostrar para ela como é que está funcionando ali o corpo dela por dentro, e não só a questão da balança. E ter esse entendimento também de que a musculatura, né, a massa magra, ajuda no processo de queima, né? Então, assim, essa questão, você é muito aliado, gente, à nutrição, né, à alimentação com atividade física. E atividade física, que entenda, não é para você ir para academia, você que estava lá sedentário, chegar na academia hoje e querer levantar 50 quilos. Não, não é isso. Pode ser uma simples caminhada, né? A musculação é muito boa, mas assim, a gente tem que respeitar uma progressividade. E também, eu vejo assim, algumas pessoas na academia que estão querendo ficar monstruosas, né? De tão grande. Então, a questão da caminhada que você falou aí, vamos começar devagar. Porque um dia que você está vendo um obeso mórbido, que está com problemas nas articulações, principalmente nos joelhos, nos tornozelos, ele vai fazer uma caminhada intensa, ou ele vai puxar um ferro na academia. Não dá, vamos devagar. E não vamos nos comparar com os outros, não. Você é única. Né, de eu sou única, cada um é único, não vamos nos comparar com ninguém, nem com seu irmão, nem com seu vizinho. Se ele conseguiu emagrecer 10 mil quilos lá em um dia, problema dele, que bom para ele, mas não é o seu caso. Você vai emagrecer devagar, você vai emagrecer com cuidado, e vai ser feita uma dieta e um trabalho todo feito para você, voltado para você. Isso, e é interessante isso, gente, porque se você começa nesse processo, você pode ser um processo lento, mas ele é definitivo, porque você está fazendo uma mudança da sua cultura alimentar, não está tirando, gente, aquilo que você gosta, porque, por exemplo, lá tem gente, eu conheço pessoas que vão para a festa de aniversário e, sabe, não sai sem comer o bolo. Então precisa comer do bolo, né? Lógico. Então, assim, se eu vou para uma festa de aniversário, eu faço muita questão de comer o bolo, de comer o brigadeiro, né? Um beijinho. Então, assim, o que eu vou fazer hoje? Eu já sei disso, né? Eu não vou normalmente festa no final do dia, na minha alimentação, no café da manhã, na minha alimentação no almoço, eu já vou fazer uma alimentação não pobre, né? Mas eu vou fazer uma alimentação mais rica em vegetais, em nutrientes, em coisas que não tenha tanto carboidrato, né? Porque aí quando chega lá, a pessoa pode comer o seu docinho, comer o seu bolo, né? E no outro dia também ela mantém esse perfil, né? Porque a ideia é essa balanceada. É a questão da cabeça. Antigamente eu tinha essa cabeça, né? Eu vou pra festa, eu vou comer antes pra quê? Eu vou me acabar lá na festa, não é isso? Hoje não, hoje eu aprendi o quê? Que antes, bem próximo de a festa, eu vou fazer uma dieta, uma alimentação, né, que eu vou comer um prato bem balanceado, bem nutritivo, não é uma quantidade grande. Por exemplo, se eu pegar e comer um pãozão com café, eu vou estar cheio naquele momento, mas rapidinho eu não vou estar bem, e é só carboidrato. Então eu vou fazer um prato balanceado, né, bem nutritivo, e aí meu corpo vai estar nutrido. Então eu vou chegar lá, eu não vou comer um pedação de bolo, às vezes não dei conta de comer nem um pedacinho. Mas eu como assim um pouquinho, porque eu gosto do glacê, eu gosto de alguma coisa lá. Então eu como um pedacinho pequeno, eu não vou me privar daquilo, aquilo não vai me fazer mal. É interessante isso, porque aí você vai se nutrir afetivamente, porque você vai estar com pessoas que você gosta, você vai estar naquele momento de celebração, mas você já deu para o seu organismo em casa nutrientes, né? Então você chega lá, você vai fazer uma escolha melhor, tem refrigerante, tem suco. Provavelmente você vai optar pelo suco, mesmo que tenha alguma bebida alcoólica, gasosa, alguma coisa assim, talvez você tome, mas tome em uma menor quantidade. Enfim, porque você tá indo lá não só pela comida, porque assim, as pessoas costumam dizer, né, vou levar sanduíche pra festa, né? Então, é aquela coisa, é importante, eu não sabia disso, aprendi isso com você, né? Essa questão da gente fazer essa
essa refeição, fazer uma alimentação um pouquinho antes de sair de casa para poder ir para a festa, Sim. né? Porque te dá realmente uma outra consciência e você está indo ali justamente para a nutrição afetiva. Muito bacana. Isso, lá na festa você vai se nutrir emocionalmente, a sua alma, com os amigos. Porque se alguém te chama para sua casa, né, para uma festa, ela gosta de você. Sim. E você vai deixar de ir por isso? E tem uma disfunção aí que as pessoas deixam de ir para as festas por causa disso, né? Porque elas não querem comer e elas vão ficar lá e não vão resistir e elas deixam de ter aquelas companhias maravilhosas. Então, a gente tem que trabalhar isso. E é interessante isso porque as pessoas sempre falam, né? Quando eu começo a fazer dieta, sempre tem alguém para me oferecer tudo aquilo que eu não posso comer. Mas assim, gente, a pessoa está no processo dela, né? E ela está te oferecendo com o maior amor aquilo que ela sabe que você gosta. Isso. Então, assim, ela está te nutrindo afetivamente, mas você tem que se comprometer com você, né? Eu acho que aí é isso. Assim, o Bert Helling, né, ele fala muito que os pais, pai e mãe é função, né? A gente vai cuidar daquele filho por um determinado tempo. E aí, a partir de um determinado tempo, a pessoa, né, ela vai cuidar de si mesma. Então, assim, a gente assume as rédeas da nossa vida. Não é só aos 18 anos eu posso tirar carteira de habilitação e posso fazer... Sou putável criminalmente. Não, eu sou responsável por mim, por todas as minhas escolhas. Eu vou escolher as minhas companhias, né? Eu vou escolher os locais por onde eu vou andar. Eu vou escolher como eu vou me alimentar, né? Então, é super importante a gente ter essa consciência, porque aí eu tô indo para ali porque eu sei o que eu quero. Eu tô querendo estar nutrida, eu tô querendo estar saudável. Eu falei há pouco que eu sou vegetariana. Na minha casa todo mundo come carne, né? E eu, quando estou na cozinha, eu preparo carne para as pessoas. E as pessoas, tem gente que acha assim, mas fica uma porcaria. Não, não fica. Por quê? Porque eu coloco amor ali, não é sazon, tá? Eu coloco amor naquela refeição e assim, as pessoas comem e tá gostoso, mas eu fiz a escolha de não comer, né? E não vou impor isso para as outras pessoas. Então, é justamente isso. Se eu tô querendo manter um padrão alimentar e vou para uma festa, ou se vou encontrar com um amigo, com determinadas pessoas que eu sei que tá com um padrão diferente, eu já vou me nutrir, porque assim, às vezes até ali com eles a gente vai ter essa troca, eu vou comer um pouquinho para eles ficarem felizes e eu também, mas eu não vou enfiar o pé na jaca, né? Tá bom. O que você falou foi excelente. E aí eu só quero puxar uma coisa. Quando você é criança, as pessoas escolhem por você. E aí tomara que elas façam boas escolhas, né? Mas agora você é adulto. Então você vai proteger a sua criança. A criança que está dentro de você. E você vai dar para ela o doce se ela tiver com muita vontade de comer. Mas você não vai dar para ela o doce todo dia. Porque criança também tem que ter limite. E a sua criança interna também tem que ter limite. Perfeito. Né? E isso a gente vai aprender com essa abordagem, né? Que essa abordagem com que você faz. Todas essas disciplinas que eu fiz e que eu me apaixonei, que fizeram meus olhos brilharem, né? Foi isso aí. Então, lá na minha abordagem, o que a gente trabalha? O autocuidado físico. E aí, de tudo, da boca, de todo o corpo. Você vai ver sinais, até na hora de você ir ao banheiro, você vai ver se você está bem ou não. A cantora, há pouco tempo, né? A cantora Preta Gil, ela comentou, ela teve câncer, né? E ela comentou assim, que ela não se olhou. E que ela, na hora que ela ia no banheiro, as fezes dela estavam no formato parecendo uma fita. E que ela nem se tocou. Ali tinha um tumor. E ela não observou. Porque as fezes saudáveis, de uma pessoa saudável, ela vai ter um determinado formato, uma determinada cor. Porque a cor é dada pelas enzimas do nosso corpo, né? Então, assim, em tudo você tem que se olhar. Você tem que se observar. Né, em tudo. E a outra coisa que a gente aqui também vai trabalhar muito é o autocuidado emocional, é a blindagem emocional. Porque nem sempre você está perto de pessoas ali que te amam, mas tem algumas pessoas que te amam e são tóxicas. Então você também tem que se proteger. Então tudo isso entra na nutrição afetiva, porque a nutrição afetiva ela fala de afeto. E afeto a gente pensa que é só carinho, né? Não. Afeto é aquilo que te afeta. Exato. É tudo, e pode ser negativo e pode ser positivo. Né? Eu falo que assim, o papel de uma mãe, a gente estava falando da criança interior, né? A mãe, ela tem que dizer não. Ela tem que dizer não para o filho. Às vezes dói dizer não, mas ela precisa fazer isso por amor. Não dá para estar vendo a criança aí enfiar o dedo ali na tomada. Eu vou deixar porque é bonitinho, porque ele quer. Não, você vai dizer não. Às vezes a criança vai chorar, mas o que?
você está dizendo não e você está cuidando. Então, quando eu estou no comando da minha vida, né, eu estou assumindo, eu estou cuidando, eu, Edir, estou cuidando da minha criança interior, né, eu não vou deixar ela enfiar o dedo na tomada, eu não vou deixá-la pegar no forno que está quente. Por quê? Porque eu sei que isso vai fazer mal, tá? Mas, eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, que a gente ia para as festinhas de aniversário. Então, em casa, a gente nunca teve biscoito recheado, a gente não tinha muita balinha, essa coisa toda. Não tinha. A sobremesa sempre foi fruta, né? A gente ia para a festa, comia doce, tomava refrigerante. Em casa, a gente não é de tomar refrigerante. Então, assim, mas ali era um dia, podia. Os saquinhos de balinha, né, as lembrancinhas, às vezes eram 3 crianças, a gente levava, às vezes 2 a gente doava, jogava fora e pegava um e dividia com os meninos, né? Assim, não todo ia dando um docinho a cada dia, para quê? Porque a gente está educando aquela criança. Tá tirando? Não. Tá usufruindo daquilo ali porque tem uma emoção naquilo ali, foi o coleguinha que deu, né? Mas a gente também tá cuidando, né? Alguém pediu para a gente falar um pouquinho da função da fibra alimentar no nosso alimento. Eu acho que está muito ligado também com essa higiene do corpo. Você começou a falar da questão das fezes, né? Fibra, só que tem um detalhe, isso aí foi muito bom ele perguntar, né? Porque assim, a questão da fibra, não adianta você comer só alimentos com fibra. Se você comer alimentos com muitas fibras e não beber água, vai virar um tampão no seu corpo e você não vai conseguir nem ir ao banheiro. Então, as fibras são importantíssimas, mas sem a água ela não funciona. Ela faz um efeito contrário, né? Então, fibra, assim, no caso aí são os legumes, né? Principalmente os verdes, né? Que tem fibras. Então, o alimento fibroso, ele ajuda muito ali no intestino, em limpar o intestino mesmo, né? Mas aí o que eu vou dar, assim, o ponto principal é a questão da água. Não coma fibras, qualquer tipo de alimento, sem tomar água. Tá, e essa questão da água? Eu vejo assim, tem pessoas que tomam pouca água, e a gente fala tem que tomar água, tá, mas tem pessoas também que às vezes tomam uma quantidade muito grande de água. O que seria algo razoável aí em termos de água? Vou falar a forma da nutrição. Na nutrição você pega o seu peso e multiplica por 35. Então você vai saber mais ou menos quanto você tem que tomar de água ao dia. Mas isso é para o dia a dia, não é para quem está lá na academia, quem está suando, ou quem trabalha num local que é muito quente. Aí seria interessante o quê? Você procurar um nutricionista, né, da área esportiva, porque ele vai fazer um cálculo diferenciado para você, de acordo com o que você perde. Então, vamos supor que você tenha 100 quilos, você tem que tomar 3,5 litros de água por dia. Só que não é assim, você fica um tempão sem tomar e vai lá e toma tudo de uma vez. Aí toma você 3 vezes no dia, cada vez você toma. Você sobrecarrega os seus rins, né? Então vai fazer mal. Você tem que tomar direto, um pouquinho, uns golinhos, anda com a garrafinha, não para enfeite, como dizia uma colega minha, né? Não para enfeite, anda com a garrafinha e vai bebendo. E vai colocando ali, se for caso, você coloca até um papel, vai marcando, mas vai bebendo aos poucos. Isso vai te fazer bem. Você falou da questão do momento que está fazendo atividade física. Eu muitas vezes não, raras vezes eu lembro de levar a garrafinha para a academia, né? E aí no momento da atividade ali a gente sua e tudo mais. É importante essa reposição de líquido durante o momento da atividade física? Ela ajuda nessa... Sim, agora eu tenho uma colega que ela não consegue. Ela não consegue beber água enquanto ela faz atividade física. Eu não sei como ela consegue fazer isso, porque ela transpira muito, né? Então, beber água é maravilhoso. Inclusive, se você investe em tomar esses, vamos dizer assim, alguns líquidos aí industrializados, toma água de coco. É o especial, é maravilhoso. Vai ali, porque a água de coco tem sais minerais, então repõe eletrólitos. É maravilhoso. Repõe o que a gente está perdendo com o suor. Sim, né? Especial. Esqueci o que eu ia perguntar. Eu estou preocupado com o tempo. Porque como é o primeiro, tem ainda? Não, sem problema. A gente já está encerrando. Eu queria só para a gente poder ver aqui, né? Como é que nós podemos evoluir, tá? Na nossa alimentação. Qual é a dica do pode evoluir hoje a nível nutricional? A gente melhorar a nossa nutrição. Nossa, é difícil porque, como eu falei, individual, né? Mas primeira coisa, você tem que se amar. Isso aí, isso é básico. Você tem que se respeitar. Aí você tem que se cuidar. E aí você vai fazer boas escolhas. A primeira coisa, não se compare com ninguém. Você evolui em relação a você.
Você não evolui em relação ao outro. O outro evolui, né? E a evolução é dele. Agora, como é que você vai evoluir em relação a você? Então, se perdoar também se você errar, entendeu? Então, o básico para mim seria o conselho, assim, o máximo, né? Evolua se comparando a você, a mais ninguém. Certo. Você é único. A questão da mastigação, a gente também poderia colocar ali. Aí são dicas, né? Vamos lá nas dicas. Vamos lá nas dicas. Aí falar em dicas, ó, eu não sei se tá ok? Ó, eu acho que você vai colocar o link, né? Para as pessoas terem acesso ao Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia é um espetáculo. Porque ele é produzido pelo Ministério da Saúde? Isso, Ministério da Saúde. Ele é um guia, assim, que ele te dá dicas. Ele é maravilhoso, porque ele não diz que você não deve comer nada, ou você não deve comer tudo, ou que você tem que fazer restrição alimentar. Ele vai te dar várias dicas, porque não dá tempo. Dá tempo de ler algumas dicas? Não. Pode ler algumas dicas, assim. É interessante, eu não conhecia esse material do Ministério da Saúde. Aqui, inclusive no finalzinho, tem assim, 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Aí o primeiro passo que ele diz é o seguinte: fazer de alimentos in natura, ou seja, das frutas, das verduras, dos legumes, né? Ou dos minimamente processados, que assim, são os mesmos, só que assim, quando você corta, quando você pica, quando você cozinha, né? Fazer disso aí a base da sua alimentação. Isso é difícil? Não é, né? Para muita gente né? Tem gente que detesta lavar. Eu tinha um colega de trabalho que, assim, a gente almoçou algumas vezes juntos, né? E eu sempre vi, ele colocava uma folha de alface e uma rodela de tomate, né? E aí um dia eu perguntei para ele, falei assim, Júnior, você sempre coloca uma rodela de tomate, uma folha de alface e nunca come? Ele falou assim, eu coloco de enfeite. É porque se você não coloca a verdura no prato, as pessoas ficam perguntando. Mas tem uma chata que mesmo eu colocando, ainda foi me perguntar. Né? Então tem isso, tem muita gente que tem essa coisa de que não come, e principalmente tem gente que tem preguiça de lavar as folhas. Isso, né? Aí a gente trabalha também, viu? Isso lá na nutrição afetiva a gente vai trabalhar, vai dar sugestões, tudo. Então pode ser difícil sim, mas não é impossível. Tá? Isso aí é um percurso. Então a gente vai caminhando. O 2 é o seguinte: utilizar óleos, gorduras, sal, açúcar. Ele não diz para cortar. Ele diz que você pode utilizar, né? Em pequenas quantidades, ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Então, acho que ele também não é uma coisa difícil. E se for, não é impossível. O terceiro, limitar o consumo de alimentos processados. Os processados são aqueles que a gente tem um aumento de quantidade de açúcar e aumento de quantidade de sal, que são as conservas. Os processados, né? Por exemplo, você compra o milho, ali é milho que está dentro, mas ele tem a conserva, ele tem o sal lá dentro, e talvez tem também açúcar e tem outros líquidos, né? Então, ali é chamado de processado. Então, pode consumir, mas de vez em quando. De vez em quando. Né? É legal a gente comprar, por exemplo, eu gosto muito de usar milho, então, assim, compro o milho verde, né? Mas aí já tem aquela coisa que abrir a latinha, hoje em dia a gente pega uma tesoura e corta, né? O pacotinho ali é mais fácil. Mas, em compensação, também é mais saboroso, eu acho. Mais saboroso o milho ali que a gente pega, corta na hora. E o milho também se pode congelar, né? Isso. Tem as técnicas de congelamento que você pode ter, aquele alimento que é sazonal, você pode ter em outros momentos da sua vida. E que é maravilhoso, né? Você lembra de uma amora? Então, pois é, já história de uma amora. Virou uma geleia maravilhosa. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Pois é. O quarto, evitar o consumo de alimentos esses outros processados é que a gente às vezes não chama de alimento, é que a gente chama de lixo, né, que chamava de lixo. São aqueles ultraprocessados que às vezes não são nem alimentos. Me dá um exemplo do que seria esse? Os próprios sanduíches assim, já não são alimentos, né, ultraprocessados, né? E também porque algumas coisas eu não posso falar. Algumas coisas eu não posso falar, né? Mas produtos que você pega lá da embalagem, que daquilo que eles falam que tem, praticamente não tem nada. O que tem mais é produto químico, Por exemplo, corante. A gente estava falando de bolo de aniversário. Bolo de aniversário é algo que tem muito ultraprocessado, né? Mas você pode fazer diferente, né? Nós temos algumas receitinhas melhores. O bolo comum agora, o bolo comum, sim. Tem muitos produtos desse tipo, né? Mas se você comprar aquele outro lá que está lá, que tem no pacotinho, ainda é pior. O pacote já vem pronto. Tem uns que é só misturar ovo. Né? E tem uns que acho que coloca só água. Tem uns que ainda. Isso. Então, uns negócios terríveis. Esses aí são os piores, né? Pronto. Isso. Então, piorou muito mais, né? Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados, que era a questão que você falou, né? Da família, de estar no ambiente melhor. E sempre que possível em companhias agradáveis. Deixa eu só falar. A gente vai deixar o link, tá? Quem quiser, depois passa lá no canal, né, e vai poder baixar, porque a Ana me falou que essa preciosidade
O Ministério da Saúde coloca lá e a gente tem acesso gratuito, gente. Sabe? Então, assim, é fantástico isso. Então, a gente pode olhar, conhecer todas essas dicas. Gratidão, Ana, por isso, tá? E a gente encerra por aqui. Foi um prazer ter você aqui com a gente, né? Foi, assim, uma alimentação foi uma nutrição, né? Para o nosso canal, uma nutrição para nossa alma também. Gratidão. Muito obrigada. Viu? Foi muito rápido, eu não consegui falar tudo, por isso que eu anotei. E a gente até deixou, né, alguns assuntos, mas fica para uma próxima. Fica para uma próxima, né? Tá, gente? Se vocês gostaram, dá um joinha aí pra gente e coloca, sabe, quais são os assuntos, porque assim, a questão da nutrição, a nutrição afetiva, essa mudança, né, ela é muito grande. Então, assim, mas também é muito simples e muito prazerosa. Coloca aí o que vocês gostariam de saber, sabe, que a gente convida a Ana para ela poder voltar aqui uma outra data com a gente, tá bom? Então, gratidão, Ana. Gratidão a todos vocês. Gratidão aos nossos patrocinadores, tá? Sem vocês a gente não estaria aqui. E semana que vem nós vamos estar com a Marli Aparecida, tá? A Marli, ela vai falar com a gente sobre os 7 pilares da nossa vida, tá? Então isso é bem legal. Quais são os pilares que vão estar nos norteando aí, que a gente não pode deixar de jeito nenhum para poder ter uma vida de qualidade. Tá bom? Então, eu aguardo vocês na próxima semana. Beijão. E lembrando ainda, né, Ana, porque agora a gente tá carnaval, hoje é quinta-feira de carnaval. Vamos lembrar aí que da nutrição afetiva, porque carnaval também traz muito essa memória, né? Hidratação. De pais que levam os filhos pro carnaval, isso e aquilo outro. Então, assim, vamos procurar ter uma alimentação saudável, uma alimentação mais leve e nos hidratar. E hidratar, gente, é água, tá bom? Não vamos tomar outras coisas que não sejam, não, porque é a água que vai dar essa hidratação pra gente, vai nos deixar motivados e a gente vai festejar aí com muita alegria, com muita saúde, tá bom? Obrigada e a gente se vê na próxima semana. Beijos!